Boa noite, povo de Deus, graça e paz. Vamos aí para mais uma meditação, para o nosso culto doméstico, digamos assim, pois estamos cultuando em casa, não é? Até que a gente tenha aí a oportunidade de estarmos no templo. Bem, irmãos, o texto para hoje é Hebreus capítulo 13, versículo 5 e versículo 6. Eu vou estar lendo. Seja a vossa fé sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Que o Senhor nos abençoe com esse texto lido. Bem, irmãos, vamos pensar no viver do crente. Nós sabemos que todos desejam e se esforçam para viver bem, isso é natural. Cada um procura adquirir uma profissão rendosa, quem pode estudar, estuda, ou seja, todos pensam, todos desejam, todos se esforçam para ter uma vida mais tranquila, ou seja, viver bem. Agora, o crente, para viver bem, ele precisa ter a palavra como padrão, como regra para a sua vida, conduta, orientação. O crente, para viver bem, ele precisa ser orientado pela palavra de Deus. Ou seja, todos necessitam ser orientados pela palavra de Deus. Eu digo crente porque é ele que lê, que estuda e que medita na palavra, não é? Devemos ter em mente que a palavra de Deus foi escrita para o bem do homem. Se toda a humanidade olhasse para a palavra de Deus e buscasse viver como ela ensina, com certeza a humanidade seria outra coisa, a nossa situação seria bem outra. E assim, eu quero compartilhar duas lições desse texto aqui lido, não é? Hebreus 13, o versículo 5 e o versículo 6. Como viver bem? Para que se viva bem, para que vivamos bem, tem que ser uma vida sem avareza. Diz aí o versículo 5. Seja a nossa vida sem avareza. O que é avareza? É uma pessoa tacanha, na linguagem comum, não é? Unha de fome, não é? Ou seja, a avareza é um apego exagerado, que chega até a ser nojento às coisas materiais, especificamente ao dinheiro. É um apego exagerado. Nós precisamos das coisas materiais, nós precisamos do dinheiro, mas a avareza é um apego fora do normal, é algo exagerado. O avarento, ele não quer perder nada, tampouco ele contribui com a necessidade alheia. Ele não se preocupa com a necessidade alheia. Hoje, especificamente, a solidariedade generosa pode fazer muita diferença em muitas vidas que, por conta da situação que estamos vivendo agora, não é? Estão sofrendo, sofrendo necessidades por conta de desemprego, por conta... Enfim, nós estamos sabendo, não é? Como estão vivendo por conta dessa pandemia. Então, o avarento, ele não se preocupa com isso. O avarento, ele não quer nem saber se tem um vizinho que esteja aí desempregado, passando necessidade. Não, ele tem um apego exagerado às coisas materiais e não tem necessidade de ajudar o próximo. Ele não vê essa necessidade de ajudar o próximo, ou seja, não é solidário, não é generoso, não é? Então, uma coisa que faz muita diferença, especial na época em que estamos vivendo, essa situação. A avareza faz parte da natureza terrena. Então, a gente tem que trabalhar essa questão. A gente tem que trabalhar essa questão dentro de cada um de nós, porque faz parte da natureza terrena. O crente, para viver bem, ele precisa fazer morrer
essa natureza. É isso que Paulo nos aconselha em Colossenses 3:5. Paulo diz assim, 3:5: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. De repente você pode dizer, não tem problema com prostituição, não tem problema desejo maligno, mas tem aí a avareza, que é idolatria. No versículo 6, diz aí, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, o avarento, aquele que tem um amor exagerado pelas coisas materiais e que não se preocupa com a necessidade alheia, sobre essa vida vem a ira de Deus. Por isso, como diz Paulo, precisamos fazer morrer essa natureza. Isso é algo próprio do ser humano. Um ama mais as coisas materiais, outros amam menos. Porém, a natureza humana é assim, é de amar as coisas materiais. E o avarento é aquele que ama demasiadamente, né? Nós somos peregrinos aqui. Nós precisamos de casa, precisamos de alimentação, precisamos sempre poder ter uma casa boa, amém, carro, amém. Mas sem um apego exagerado a essas coisas. Nós somos peregrinos. Eu fico pensando na vida de Abraão, que era um homem muito rico, e diz a palavra do Senhor que ele morava em tendas, né? Porque ele estava aguardando a cidade celestial, né? Então ele tinha essa consciência que era um peregrino aqui. E para nós, às vezes, foge essa consciência. É como se nós não fôssemos peregrinos aqui, como se fôssemos ficar a vida toda aqui, não é? Então nós precisamos das coisas e é bom ter as coisas. Não sou contra ter, devemos lutar para ter. O que a Bíblia condena é esse apego exagerado que ela chama de avareza. E chama a avareza, é comparado com a idolatria, como diz aqui, já lido, Colossenses 3, o final do versículo 5, e a avareza, que é idolatria. Então, veja, em Apocalipse capítulo 21, 8, Apocalipse 22, 15, diz que os idólatras não entrarão nos céus. A Bíblia compara o avarento ao idólatra. E o idólatra não entrarão nos céus. Apocalipse 22, 15 diz que para os idólatras está reservado o lago de fogo, fogo eterno, não é? Que é a segunda morte. Então podemos perceber como é sério, não é? A idolatria, como é sério a avareza, que é comparada com a idolatria. Os tais não herdarão o reino dos céus. Então, irmãos, vive muito melhor quem despreza a avareza. Eu quero ler um texto que está lá em Provérbios 28, 15. Provérbios 28, 15, lemos assim: 16. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. Ou seja, aquele que não se interessa pela avareza. A avareza não faz parte da sua vida. A avareza não está impregnada no seu interior. Diz o texto que esse vive mais, esse vive bem. Então, isso é promessa de Deus para quem não é avarento. Como diz aí o texto já lido, no final do versículo 5, de alguma maneira te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, é uma promessa do Senhor, né? Viver sobre essa promessa. Todo aquele que é submisso à palavra de Deus vive sob essa promessa. E o Senhor diz aí, não
te abandonarei. É aquilo que o salmista diz lá no Salmo 37, não é? Diz assim o salmista: fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e sua descendência a mendigar o pão. Então o Senhor promete, isso está no Salmo 37, versículo 25. Então precisamos confiar em Deus. O Senhor diz: eu não vou abandonar vocês, eu vou estar com vocês, não é? Não seja avarento, que eu estarei com vocês. Então a pessoa que abre mão da avareza acaba vivendo muito melhor, né? Ou seja, vive melhor aquele que não é dado à avareza. Viver sem avareza é viver contente com o que tem. É errado desejar algo? Não, não é errado. Você pode desejar adquirir aquilo que você ainda não tem, porém, tenha uma vida contente com aquilo que você tem. Isso é viver confiante nas promessas divinas. Repetindo o versículo 5: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei. Isso é promessa, né? Isto é, os crentes não precisam viver ansiosos. Jesus já havia dito isso em Mateus 6, 24. Mateus 6, 24 e 25, lemos assim, Mateus 6, 24 e 25, lemos assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não poder servir a Deus e às riquezas. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto a vez de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir. Não é a vida mais importante do que alimento, e o corpo mais importante do que a veste? E o Senhor segue ali, não é? Os passarinhos não plantam e comem, né? Os lírios do campo se vestem. Salomão nunca se vestiu com toda a sua riqueza de uma forma tão bela como os lírios do campo. Então o Senhor, olha, fica apreciando as coisas simples, né? Simples, viver sem avareza, viver uma vida simples. Isso é viver confiante nas promessas divinas, não é? Os crentes devem viver confiante na provisão de Deus, como diz lá o salmista, repetindo, no Salmo 37, versículo 25. Eu nunca vi um justo desamparado, nunca vi um justo desamparado. Ou seja, ele sempre terá o seu pão e a sua descendência nunca vai mendigar, né? Isto é ter certeza da presença divina, não é? Aquele que é avarento, com certeza, ele não pensa na presença e provisão divina. Mas aquele que não é avarento, ele vive na esperança da presença divina. Por quê? Porque ele está fazendo matar essa natureza humana, ele está fazendo matar, né, essa natureza terrena, conforme diz Paulo em Colossenses 3:5. Então, quer dizer, ele não está tão preocupado a satisfazer esta natureza humana. Ele quer satisfazer a natureza espiritual, essa nova natureza que ele adquiriu quando recebeu Jesus como Senhor e como Salvador. Então, o crente, ele tem a sua natureza humana ainda, evidentemente, mas tem uma nova natureza, a natureza espiritual. Então, o crente, ele deve zelar mais pela natureza espiritual. E a presença divina, irmãos, ela é provedora, confortadora, animadora, conforme diz o Salmo. Olha, o salmista tinha muita história para contar, não é? Já era velho, ele diz: eu fui jovem, mas agora eu sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e sua descendência me negar o pão. Não é? Então, irmãos, a presença de Deus é uma presença provedora, confortadora e animadora. Assim deve ser o viver do crente, o nosso viver, sempre contente com o que temos e sempre descansando
na presença do Senhor. A presença do Senhor, ela conforta, ela dá descanso, ela dá alegria na vida. É uma alegria que o crente ele não fica preocupado demasiadamente pelas coisas materiais, porque ele tem uma alegria no seu interior, que não são ou ter mais ou ter menos que vai alegrar ou não alegrar a sua vida. Na presença do Senhor, ele sempre vai ter alegria e descanso, porque a presença do Senhor libera descanso. É aquilo que Jesus diz em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então a presença do Senhor é confortadora, é animadora, provê as nossas necessidades. Irmãos, assim deve ser o viver do crente, um viver sem avareza, um viver sempre confiante nas promessas do Senhor. Para isso ele deve ser dirigido pela sua palavra e fazendo matar no seu interior a cada dia essa natureza terrena que é má e fazer crescer em nós a natureza espiritual, ou seja, crescer na fé, crescer no entendimento, crescer na graça do Senhor Jesus. Irmãos, com certeza, assim viveremos melhor, porque assim estaremos sob as promessas do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém?